essa é a segunda parte, né? Eu enviei para vocês a primeira parte e agora eu vou falar a sequência. Então, mas aí quando nós recebemos aqui a notícia de que minha mãe já tinha falecido, aí eu estava sentada na beira da cama, o meu irmão Ivan estava sentado no sofá que fica do lado da minha cama, só que aí ele virou de costa para mim, respirou fundo e ficou bem sério, porque tipo assim, acho que ele ia chorar, mas ele se segurou para poder me amparar, né? Aí ele veio, porque eu comecei a chorar assim, em prantos mesmo, né? E aí ele me abraçou, chorei pra caramba, né, abraçada com ele. Ele falou assim, alguém tem que estar forte aqui pra amparar. Assim, o Ivan, ele cuidou de tudo, né, das coisas, assim, só um pouquinho de olho nas coisas, né, em questão de materiais, né. Mas ele até que resolveu muito bem as coisas, ele que segurou a onda toda. E daí, só que é assim, só que ninguém fez uma vaquinha para poder, colaborou para poder pagar minha passagem para ir para Januária e voltar para o enterro da minha mãe, porque afinal de contas, de todos os filhos da minha mãe, eu é que tive aqui ainda com ela, tudo, né? E tipo assim, nesse ponto não tiveram consideração, né? E também assim, eles me deixaram numa situação que não se esforçaram para que eu fosse. Todos os outros se esforçaram para ajudar o outro para ir para Januária, para o enterro da minha mãe. Mas assim, comigo foi diferente, né? E embora que também a minha irmã e o meu tio Agnaldo também não foram por condições financeiras, né? Não tinha como eles irem para Januária. Aí eles voltaram ontem para São Paulo. Mas assim, eu larguei a minha vida em São Paulo para ficar aqui com a minha mãe até o final do ano, né? Que ela ia se mudar, que a vontade dela era ir embora para Januária. Então eu larguei minha vida em São Paulo para vir para cá para ficar com a minha mãe. E no entanto aconteceu tudo isso e eu tenho que me virar para o dinheiro da passagem para me voltar para São Paulo e dinheiro para poder alugar um lugar de novo em São Paulo, né? Então, assim, ninguém me perguntou se eu tô precisando de alguma coisa, né? Simplesmente agiram dessa forma. E hoje, quando eu liguei pro meu irmão, pra casa do meu irmão lá em Januária, assim, sabe, de fundo do telefone, assim, o som, parecia assim, que nem parecia que tinha acabado de enterrar a mãe. Porque eles, deu pra ouvir eles conversando e rindo, parecia mais uma festa, né? Eu achei estranho. Tudo bem que a pessoa precisa se desesperar, precisa ter controle, calma, né? Mas assim, parecia que estava em festa, conversando e rindo, né? Eu achei isso, sei lá, para quem acabou de enterrar a mãe, né? Mas o meu irmão falou assim que no enterro da minha mãe muita gente acompanhou. Os meus primos, tios da cidade vizinha que chama Manga foram para Januária. Os amigos ali de Januária, foi muita gente mesmo. Eles carregaram o caixão até a igreja. Minha mãe foi velada na igreja católica, né? E depois foram direto para o enterro dela. Aí eu perguntei pro meu irmão se o caixão era branco. Ele falou que não, era dourado com detalhes verde. Só que ele falou assim que minha mãe pesava 41 quilos, né? E o caixão, a madeira era fininha, então era tudo leve. Mas que o caixão estava muito pesado, que tinha que ter teve uns 6 homens para segurar o caixão. E na hora de fechar o caixão, perto assim do pé da minha mãe, não queria fechar. Tentaram e não queria fechar, ainda quebrou a tranca. Aí minha mãe foi enterrada ainda um pouquinho assim aberto, né? Aí meu irmão estava contando que o povo do interior diz que quando o caixão pesa muito e a tampa do caixão não quer fechar, é porque a pessoa não estava querendo ir embora. E se for ver por esse lado, assim, enquanto minha mãe estava com vida e doente, realmente ela lutou para poder viver, né? Tanto é que ela falava, eu quero receber alta logo desse hospital, eu já tô boa, eu preciso ir para casa, cuidar das minhas coisas. Realmente ela lutou para viver. Mas só que disso aí do caixão ser pesado e da tampa não querer fechar por causa que a pessoa não queria ir embora, né?
Aí eu já não posso dizer dessa parte, né? Que o pessoal que mora no interior que diz isso. Então é isso. Mas ainda tem uma terceira parte e que eu vou dizer sobre que, embora que os meus irmãos assim não se importaram de pagar minha passagem para ir para o enterro da minha mãe em Januária e nem se preocuparam o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, já que eu abandonei minha vida em São Paulo para ficar aqui com a minha mãe, e eu tenho que me virar sozinha. Embora de tudo isso, os meus irmãos me desampararam, mas Deus não. Quando teve essa situação, eu perguntei para Deus, eu abri a Bíblia, né? Deus mostrou assim: José é vendido pelos seus irmãos, e Deus mandando eu voltar para São Paulo, né? Mas Deus me deu o livramento, graças a Deus. Daqui a pouquinho eu conto. Eu não posso contar nesse vídeo, nesse áudio, porque é publicado no YouTube. Embora que é bem restrito, mas, né, de repente, por curiosidade, pode algum da minha família achar e fica chato. Mas tudo bem, daqui a pouquinho eu digo a terceira parte de como Deus me deu o livramento. Deus abençoe.